Bom dia, meu nome é Lucimar. Estou gravando esse vídeo a respeito de teologia do corpo para o grupo do Apostolado do Coração e para o canal. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa por qualquer interferência de barulho, que eu estou na faculdade, mas enfim. Esse vídeo ele não vai ser aprofundado, ele é mesmo para quem não conhece, nunca ouviu falar ou tem um interesse, de conhecer um pouco mais sobre teologia do corpo. A gente tem outros 3 vídeos no canal que falam sobre isso e eu recomendo que assistam. Eles aprofundam um pouco mais, organizam o tema, dividem ele e explicam bastante. Aqui eu vou fazer um apanhado geral do que é teologia do corpo e vou tentar também responder umas demandas que surgiram no grupo do Apostolado do Coração a respeito de guerra de sexos, porque o homem é melhor que a mulher é melhor que o homem e esse tipo de coisa. E que a teologia do corpo explica. A teologia do corpo, ela mostra a raiz de tudo isso e mostra como combater. Então, vamos começar. O que é a teologia do corpo? A teologia do corpo foi um pensamento desenvolvido por São João Paulo II. São João Paulo II ele começou a escrever um livro antes de se tornar Papa, o livro chamado Homem e Mulher os Criou. Quando ele se tornou Papa, ele parou, não conseguiu continuar, mas continuou o apostolado sobre teologia do corpo nas catequeses papais que eram realizadas toda semana no Vaticano, ainda são realizadas, Então foram 135 catequeses durante 5 anos, de 1979 até 1984. São João Paulo II falou acerca desse tema. Hoje eu estou me baseando no curso do Padre Paulo Ricardo acerca de teologia do corpo, e o Padre Paulo Ricardo ele se baseia num livro chamado Teologia do Corpo para Principiantes, do Christopher West, e ele também usa as catequeses para falar um pouco sobre isso. Então vamos começar tentando entender o que é a teologia do corpo, Tem uma afirmação no livro do Christopher West que fala que o corpo, de fato, na verdade de São João Paulo II, o corpo de fato, só ele é capaz de tornar o que é invisível, visível, o espiritual e o divino. Então o espiritual e o divino são invisíveis e o corpo é capaz de tornar esse invisível, visível. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo um mistério oculto, desde a eternidade. Desde a eternidade em Deus, e assim ser sinal dele, ou seja, o corpo expressa Deus. O corpo fala de Deus. A teologia do corpo é entender a relação entre o corpo, a alma e Deus, essa ligação. E para a gente tentar entender um pouco o que é essa teologia do corpo, São João Paulo II ele vem linkando, o Gênesis e o Apocalipse, a criação do homem, a criação do homem, a criação da mulher, a história. A gente fala que a história da salvação começa com 2 casamentos: o casamento do homem e da mulher no Gênesis, e o casamento de Cristo e a humanidade no Apocalipse, o casamento de Cristo e a igreja no Apocalipse. E quando a gente entende um pouco isso, a gente consegue entender algumas coisas que são naturais do ser humano, Uma delas é a solidão. Deus criou o homem, e criou antes disso todos os animais, tudo que existe, e criou o homem. E o homem foi dar nome a todos os animais e percebeu que não tinha nenhum semelhante a ele, E aí Deus lhe concede uma companhia, uma ajudadora. Porém, essa solidão do homem, a teologia explica que ela não é preenchida por nada no mundo, a não ser por Deus. Então o homem ele é criado com uma solidão interior para buscar sempre a Deus, para que no fim de tudo ele se encontre com Deus, para que a sua busca incessante, a sua busca de vida seja se encontrar com Deus. Então a teologia do corpo ela vem tratar um pouco da relação entre homem e mulher, dessa solidão, dessa necessidade de Deus, do significado do corpo. Então, o que o meu corpo expressa? O que é o meu corpo? No Gênesis ele fala, Deus os criou homem, não, como é que é? Assim os criou, homem e mulher os criou. Ou seja, homem e mulher, ele define o gênero, Ele discrimina o gênero, ele fala homem e mulher. Então, entender um pouco o que é a natureza de ser mulher, o que é a natureza de ser homem. Então a teologia do corpo ela explica sobre isso. Ela explica também sobre a natureza e a missão da família,
casamento entre homem e mulher, por que que Cristo ele vem e torna esse casamento um sacramento, né? Por que que mesmo a igreja aceita esse sacramento, entendeu um pouco sobre isso. Aí vai falar sobre o matrimônio, sobre o celibato, a origem, por que que existem pessoas celibatárias, se Deus, né, criou homem para mulher e mulher para homem, a linguagem do corpo, como eu já falei, e o amor conjugal. Então, a primeira coisa é tentar entender um pouco da razão, né? Por que que se aplica a teologia do corpo? Por que que João Paulo II queria falar sobre isso, né? De onde que ele viu a necessidade de tratar desse tema? Ele vem para tornar claro para o mundo, né? Para o mundo todo, todos os ensinamentos da igreja sobre sexualidade humana. Principalmente em contraponto, né, à revolução sexual, que vem mesmo para dizer que, para denegrir um pouco, né, da identidade de homem, da identidade de mulher, da identidade de família, né, e a teologia do corpo vem em contraponto a isso, né. A teologia do corpo vem falar que o nosso corpo ele expressa Deus, o nosso corpo em sua natureza, né, nosso corpo e alma, o nosso ser, né. E aí, ele vem, né, falar sobre, deixar claro, né, sobre esse ensinamento da igreja e acerca do amor humano e da intimidade à luz do evangelho. Então, ele vem mesmo, né, em contraponto à revolução sexual e vem mesmo ser para nós um apoio, né, um apoio para falar de sexualidade, para entender um pouco de quem nós somos, né, para quem nascemos. E a quem essa teologia do corpo se aplica, né? Para quem que talvez ela seria útil? Ela vem mesmo para se aplicar para todos os cristãos, todos os não cristãos, todo ser humano, né? Toda pessoa humana. E vem mesmo para falar da sexualidade como cerne da pessoa, para entender que ser quem nós somos vem de Deus, né? Deus nos criou e viu que éramos muito bons, né? Então, e toda essa íntima relação entre corpo e alma. Não sei se a gente for, por exemplo, se recordar sobre a história antiga, a história da Idade Média, por exemplo, né? Qual foi a heresia que surgiu na Idade Média que provocou todas as inquisições ali na época, né? Algumas inquisições. A gente tem a ideologia dos cátaros, né? Que era uma heresia que demonizava o corpo, né? Afirmava que tudo que vinha do corpo era ruim e tudo que vinha da alma era bom. E a teologia do corpo, ela expressa realmente o contrário, né? Ela vem falar que alma e corpo se comunicam, que alma e corpo se completam, assim como homem e mulher se completam, assim como homem, mulher e Deus se completam, né? Entender que um corpo sem alma, ele é incompleto, e uma alma sem corpo, ela é incompleta. O Padre Paulo Ricardo até usa uma analogia falando do medo, né? Por que a gente tem medo de um corpo sem alma, que seria mortos, né, cadáveres, e a gente também tem medo de alma sem corpo, que seria alma penada, esse tipo de coisa. Então, ela vem falar um pouco da natureza original do homem, né, a natureza da mulher e do homem se complementarem. A gente entende que Deus tirou, usa a analogia ali o autor de Gênesis, de tirar a mulher da costela de Adão, né? Seria uma companheira, está do lado, não está nem abaixo nem acima, né? Não é nem melhor nem inferior, mas tem ali o seu papel, assim como o homem, e estão ali para se complementarem, né? Se a gente for olhar, por exemplo, né, biologicamente o corpo do homem e o corpo da mulher, sozinhos eles não têm significado na sexualidade, mas unidos eles se completam, né? Porém, ocorreu, né, com o advento do pecado, com o pecado original, a deturpação disso, né, desse complemento, do homem e mulher estarem em comunhão. A gente fala que a comunhão, ela só é dada quando há dois sons, né, há duas solidões. E essas duas solidões, elas não buscam, como é que eu diria, usar, ou sei lá, usar, tornar objeto. Elas buscam se completar, né? E aí ocorreu essa deturpação, né, da essência do que é ser homem, do que é ser mulher, dessa comunhão entre ambos. E essa deturpação vem pelo pecado. Então, homem e mulher começam a se tornar rivais, né? Começam a surgir pensamentos que um é escravo do outro, que um é senhor do outro, né? Daí surge toda a ideologia machista, feminista, por exemplo, aquela coisa de sadomasoquismo, de fazer o outro sofrer, né? E que não é o cerne para que fomos criados.
Então, acontece isso, a gente tem também a vinda a influência, né, do matrimônio em toda essa teologia do corpo. Deus, Jesus Cristo, que eleva, né, o matrimônio a um sacramento, traz a bênção de Deus para a união entre homem e mulher, que já existe essa comunhão, né? E aí ele fala que o verbo de Deus, quando ele se fez carne, coloca o corpo para entrar pela porta principal da teologia do corpo. Por quê? Depois do pecado original, tudo isso estava deturpado, como eu disse, né? O homem e a mulher se tornaram rivais e tudo mais. Mas Cristo, ele vem e se torna humano. Cristo é corporal também, né? Ele é humano e é divino. Então, ele vem e abre as portas. Ele também ele deixa a oportunidade do humano se tornar também divino, né? E aí, para não me delongar muito, vamos falar um pouco mais prático, né? Como talvez aplicar essa teologia do corpo? O que talvez seria a solução para todo esse problema da sexualidade humana, ou como talvez a gente buscaria um equilíbrio, né, na nossa vida, nessa questão sexual. E aí o Padre Paulo Ricardo, né, falando sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, ele vem falar sobre vários aspectos que ajudam, né, a gente a buscar essa origem, né, de ser homem e ser mulher, de se completar um ao outro e de se completar em Deus, né? Que é o fim último da nossa vida, de encontrar a Deus e se completar em Deus, que é pela purificação. A purificação para o homem e para a mulher são características diferentes, né? A gente sabe que o homem tem uma característica um pouco mais visual e mulher tem uma característica um pouco mais sentimental, né? Então essa purificação, ela se torna diferente. Com a entrada do pecado no mundo, o homem, ele deixa de ver a mulher como companheira e começa a ver a mulher como rival, né? A mulher começa a ver o homem como rival. E ali eles começam a objetificar um ao outro, né? Começa a ver o outro como objeto. E o problema disso está na deturpação de toda a sexualidade humana. Então a gente consegue entender isso quando a gente olha para o nosso mundo hoje em dia, né? Que a gente... tudo que vale é o prazer, é a busca de se satisfazer e pronto, né? Então ele fala um pouco sobre essa purificação, que para tanto a purificação no olhar quanto a purificação no vestir, no ouvir, né? E isso talvez nos ajudar, isso com certeza, né? Nos ajudar a entender um pouco para que fomos criados e a nossa origem. Ele também fala sobre a evolução espiritual, que quando a gente se acostuma a lutar contra algumas coisas que são vêm de raízes de pecado no nosso corpo, a gente consegue ter um domínio maior, consegue se purificar na questão da sexualidade. Então ele fala um pouco sobre essa purificação, então a purificação do olhar nos homens, e a purificação do vestir nas mulheres, a purificação do ouvir, né, em ambos. E assim, se talvez a gente buscasse isso mesmo, né, buscasse uma vida modesta, né, uma vida no vestir, no falar, no se portar, no olhar, a gente consiga entender um pouco, né, consiga não objetificar o outro, né. A gente entende que o ser humano, ele com essa raiz de pecado, é muito simples para a gente tornar o outro objeto, né? Mesmo sem querer, mesmo dizendo que ama e tudo mais. Então, toda essa luta, né, física, tanto no olhar, quanto no vestir, quanto no se portar, é para isso, né? Para entender que o outro, ele tem dignidade, né? Ele não é só corpo, mas alma também. Ele tem Deus ali naquele corpo. E a gente entender um pouco sobre isso, né? Então, purificar o olhar, a modéstia, não tornar o outro objeto. E isso, ele também, que é uma coisa, né, significativa, ele fala também sobre essa teologia para os casados, né? Porque para os solteiros é um pouco mais, né, mais aplicável, né? A gente fala, né, sobre a vida sexual e tudo mais. Mas para os casados, às vezes a gente acha que não, que já está casado e tudo mais, não vai ter nada de errado. Mas não, né? Mesmo no relacionamento entre casados, a gente pode ter a pessoa ver o outro como objeto, né? A pessoa não enxergar a dignidade do outro. E isso é muito importante a gente tentar observar isso, conhecer, tentar entender um pouco sobre essa dignidade da pessoa humana. Para isso a gente precisa... Tive que parar aqui um pouco. Então a gente tem que entender também para que fomos criados, né? Como eu disse, a nossa origem, esse complemento entre homem e mulher, esse ser um ajudador do outro, né?
não um superior do que o outro, mas cada um com as suas funções, né, na vida. E se você for observar, a gente consegue entender isso, talvez sem ninguém nos falar. O padre Paulo Ricardo, ele fala um pouco sobre essa coisa da moral, sabe? E que a moral, ela na verdade, ela tá um pouco ligada ao nosso íntimo, sabe? Não precisa, talvez, às vezes a gente consegue entender aquilo que nos faz bem e nos faz mal. Pelo nosso corpo, pela nossa alma, por aquilo que a gente percebe, em tudo. Se você for parar para refletir na vida, a maioria das coisas é assim, você percebe. E se eu tenho, por exemplo, gastrite, e aí eu começo a beber muito refrigerante, né, que faz mal para gastrite, ou comer muito, sei lá, coisa com extrato de tomate, por exemplo, coisas muito ácidas. Se eu começar a consumir muito isso, eu vou começar a sentir dor. É uma constatação, certo? Então eu consigo entender que o refrigerante ou que o extrato de tomate me faz mal porque eu tenho gastrite. Então, entender um pouco sobre a moral vai um pouco disso, sabe? Da pessoa olhar para dentro de si, né? Encontrar Deus ali e falar o que é que tá errado, né? O que me dói, o que me fere, né? O que é desordenado aqui dentro. E a teologia do corpo, ela vem um pouco para falar disso, para mostrar que o nosso corpo, ele também é santo, o nosso corpo, ele é de Deus, né? Que o nosso corpo complementa a nossa alma, uma alma sem corpo não é nada, e um corpo sem alma também não. E que nós precisamos entender um pouco isso, né? E era esse meu objetivo. E agora tratando um pouco sobre o complemento mesmo entre homem e mulher, a gente entender nossos papéis. Deus viu que o homem estava só, né? E criou para ele, existem traduções, né, que falam, uma companheira hedônica, né? Uma companheira semelhante. Então, a gente precisa entender um pouco isso. A mulher, ela não é inferior ao homem, e o homem também não é inferior à mulher. Entender que as funções deles na família é como se fosse assim, né? Pensando como, sei lá, um engenheiro. As funções de cada peça do equipamento, elas são cruciais, mesmo seja uma peça maior ou uma peça menor, né? Mas elas movem todo o equipamento. Assim também, por exemplo, com o nosso corpo. Nosso corpo, todos os membros dele são importantes, né? Cada um na sua função. E homem e mulher também são assim. E eles se completam. A gente precisa buscar entender isso, né? Às vezes não ver essa competição, de enxergar, né, essa luta um contra o outro, mas um junto com o outro, né? Por Deus. E eu acho que é isso que São João Paulo II vem trazer para nós, né? Tirar todo esse ranço, né, dessa revolução sexual que tem na nossa sociedade, né? Que a gente às vezes se pega, né, vivendo, pregando por aí, e tentar mesmo entender o que é que Deus quer de nós, para que fomos criados, né? Deus nos criou para o amor. Por isso eu queria convidar cada um a pensar um pouco sobre isso, rezar, pedir a Deus que nos ilumine, né, que nos ajude a olhar para dentro de nós, enxergar aquilo que nos faz mal, aquilo que talvez a gente precise mudar e mudar, né? Teologia do corpo, o corpo expressa Deus, nós expressamos Deus, né? Que Deus nos ajude a expressar Deus na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, de olhar, de se portar, né? Que Deus nos ajude, e é isso. Obrigada, bom dia.